Olá, estamos iniciando mais um momento do Movimento Solidário Empresarial, onde estamos recebendo pessoas, lideranças empresariais, empreendedores, para conversar um pouco a respeito de todo esse momento complexo que nós estamos vivendo. As nossas convidadas são a Alessandra e a Daniela Salton. E está junto comigo aqui a Alessandra Fraga e a Ana Paula Rodrigues Bono. Bom dia, Alessandra Fraga. Bom dia, Rogério. Vou fazer uma rápida apresentação. Sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, faço gestão de imagem pessoal e profissional e também presidente da BPW Porto Alegre. O nosso trabalho é auxiliar mulheres empreendedoras. No momento que a gente está vivendo, eu parei para me perguntar o que eu posso fazer para me auxiliar e auxiliar as pessoas. Conversando com alguns empresários, conversando com a Ana, nós pensamos rapidamente, vamos criar um espaço para todo mundo colocar suas dúvidas e também a forma que você está fazendo para sair, ou pelo menos tentar aliviar essa situação, porque uma pandemia como essa, nenhuma de nós vivemos, é algo inédito. Então, a melhor forma de todos saírem um pouco melhor deste momento é co-criar juntos. Então, esse espaço é de co-criação. Passo para a Ana Paula. Obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bono. Sou fundadora do Instituto Florescer. Trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, treinamentos, palestras. Sou escritora e uma das diretoras da BPW Porto Alegre. E com a Alessandra, juntamente nessa mudança de paradigmas e deste novo momento trazido pela pandemia, enquanto todas as pessoas buscavam meios de entender o que estava acontecendo, a gente já via que tinha um problema instaurado, que aquele problema não ia se resolver de forma tão rápida. A gente pensou no agora, né, Lê? Como que nós vamos poder auxiliar neste momento a todos, e foi assim que a gente criou o Movimento Solidário Empresarial, para que a gente pudesse trazer um pouquinho de conhecimento, informação, ideias, para que a gente pudesse lidar com aquilo neste período de isolamento social, de baixa da economia, de fechamento dos comércios, e também como a gente iria fazer na nova realidade que iria se abrir a partir do momento que acabasse e essa pandemia, porque a gente sabe que quando isso mudar, não vai voltar ao normal, vai voltar a uma nova realidade. Como que a gente vai lidar com essa nova realidade? Muito obrigada, Lê, Rogério. Eu sou o Rogério Bono, fundei a Tempos Consultoria há mais de 25 anos, sou palestrante, trabalho com cursos de pós-graduação, sou coach, mentor, e tenho 7 livros editados. E fui convidado pela Ana Paula e pela Alessandra para trabalhar junto neste nosso momento aí, discutindo com pessoas que estão envolvidas no ambiente empresarial sobre como é que se pode superar isso. Então, Alessandra e Daniela, por favor, comentem um pouco a respeito da atividade de vocês hoje. Vocês são da Dievoli Expertise. E como é que está sendo o impacto desse momento para vocês, para os clientes de vocês? O que está acontecendo que vocês estão percebendo? Bom, então, a Dievoli Expertise, eu sou a Alessandra, ela a Daniela. Nós somos da Dievoli Expertise. O que é a Dievoli Expertise hoje? Ela atua em que mercado? No mercado da consultoria, né? Nós trabalhamos com Business Plan, que é um planejamento de negócios, é um dos nossos nichos. Gestão de pessoas e mercado, tá? A minha área hoje mais específica tem sido gestão de pessoas e inteligência financeira, tá? Bom, o mercado hoje, como está tudo hoje, como as empresas estão, como as pessoas estão hoje, tá? Vamos pegar um panorama assim geral, porque assim, ó, eu tô vendo um cenário de imprevisibilidade e muita vulnerabilidade, né? Porque ninguém nunca passou por uma situação dessas. Eu acho que nem o pior cenário, nenhum empresário conseguiu montar desta forma. Eu tô dando realmente o que eu tô vendo, tá? Então, assim,
O que a gente vai fazer com o nosso financeiro? O que vamos fazer com o nosso capital humano? Todo mundo, o que vamos fazer em home office? Né? É uma demanda tão enorme que a gente teria aqui umas 5 horas para conversar no mínimo sobre isso, tá? Então a gente vai dar pinceladas sobre isso. Então eu vou iniciar então pelo capital humano, né? Que eu vejo que é uma angústia que está sendo tanto para os empresários quanto para os funcionários, tá? O que acontece hoje? Nós, como gestores na área de humanas, né? O que a gente sempre colocou? Precisamos ter a gestão de pessoas bem alinhada dentro de... Não interessa mais hoje o tamanho da empresa, tá? Porque às vezes você tem um funcionário, mas você tem uma pessoa para gerir. Então, isso tem que ser uma coisa bem alinhada. Vínhamos em todos os congressos, em todos os webinars, nós vínhamos conversando sobre isso como consultores, a nossa preocupação em passar isso para as empresas. Muitas e muitas empresas já têm isso, as grandes, normalmente, já bem instituídas. E quando iniciou esse cenário, porque esse é um momento de crise, a gente está tendo que fazer uma gestão de crise, todos os empresários estão gerindo uma crise. Eles disseram, o que nós vamos fazer, as empresas que não têm isso, o que vamos fazer com o nosso pessoal? Que de uma hora para outra, eles tiveram que trabalhar em regime de home office, e normalmente 90% do povo tá acostumado a trabalhar em regime de presencial, né? Com horários, com tudo. Tem estrutura, não tem estrutura em casa. Bom, nosso financeiro não é mais o mesmo, as receitas caíram, as vendas caíram, né? Temos que nos reinventar na era digital, coisas que há 2 anos atrás a gente já vinha batendo em algumas teclas. Olha, o mundo já não é mais o mesmo, as coisas já não são mais as mesmas, o formato de cobrar de um funcionário já não é mais por horário, sim por demandas. Então, assim, o que aconteceu nesse cenário? Todo mundo teve que acatar tudo isso e fazer isso funcionar em questão de 2 ou 3 semanas. E a gente está acostumado, Rogério e Ana, vocês que trabalham também um pouco nessa área e que são consultores, a fazer todo um processo. A gente monta um projeto e faz um processo de implementação disso. O que fazer com tudo isso? Né? Bom, o que nós estamos conversando muito, muito, muito nessa área de gestão de pessoas? Eu acho que tanto o funcionário, o empregado, quanto o gestor tem que ser transparente um com o outro. O gestor tem que colocar a situação e colocar o que está fazendo para reverter isso, para não demitir mais, para não ter que demitir mais. O que ele precisa dentro do home office, que eu acho que as empresas estão sendo, assim, muito complacentes, com uma empatia muito grande, onde estão entendendo essa dinâmica, onde a pessoa acostumada com o presencial, tendo que ir para um home office, ela vai ter que se organizar e coordenar as outras tarefas que estão... Isso foi uma live que eu falei ontem à noite, onde está acontecendo a tripla jornada concomitante, né? A gente está tendo dentro de casa tudo que a gente tem num dia e de uma vez só. Então, as empresas também estão entendendo isso eu estou achando muito bom, tá? Então, assim, ó, essa questão de comunicação transparente e mútua, eu estou vendo que está acontecendo, que são coisas que a gente já pedia para implementar e está funcionando muito bem, tá? O pessoal está preocupado em criar muito engajamento da equipe lá em home office, engajamento da mãe, engajamento com, além de ela ter um engajamento com a empresa em home office, ela vai ter que ter o engajamento do filho que está tendo. Toda a Ana que tem criança não é mais criança, mas enfim, ela tem uma filha, né, também, que deve estar tendo aula dentro de casa, como eu, também. Então, é uma gama de preocupações novas, mas que já vinham sendo alertadas que aconteceriam, que todo mundo está em crise, né? Aí que eu coloco de novo a vulnerabilidade do processo todo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, ó, essa questão também que o pessoal tem colocado, isso vai gerar muito burnout, não sei o quê. Não, eu acho que não, tá? Por quê? Ao mesmo tempo em que é um cenário de crise, eu tô vendo que as pessoas estão entendendo a sororidade. Lembra que a gente fala muito isso na BPW?
vocês duas BPWs? Sim. O que é a sororidade? É o que nós estamos fazendo hoje, tentando colocar o cenário e as alternativas que estamos utilizando e compartilhando isso com os outros. Eu estou vendo muito isso. Isso eu estou achando uma coisa muito positiva. Porque até uns anos atrás, a gente que trabalha em área de gestão e administrativa sabe que o conhecimento era uma coisa muito fechada. Ninguém pode saber nada do que está acontecendo, porque está dando resultados, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Gente, se está dando resultado positivo para ti, vamos compartilhar. Olha, isso está funcionando no meu home office, isso está funcionando dentro da minha casa, que foi o que eu fiz ontem à noite, né? Ai, como é que eu vou fazer funcionar na minha? Bom, então a gente vai ter que fazer toda uma análise de contexto, né, da empresa, uma análise do contexto da tua convivência familiar e aplicar as melhores ferramentas. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso auxiliar, né? A gente, como gestor, pode auxiliar o outro, né? Então, apesar, eu acho que dessa imprevisibilidade, a sororidade, ela está começando a aparecer. E eu sempre gosto de ver sempre o ponto positivo do negócio, né? Porque, assim, ó, pontos negativos a gente tem muitos para falar nesse momento, tá? O ponto positivo é que o fator esperteza, ele vai mudar muito, tá? Esperteza que eu digo assim, aquele que gosta de ser esperto por não pagar uma conta ou não fazer alguma coisa, ele vai perceber que ele vai estar demodé. Lembra essa palavra, Alessandra, demodé, né? Ele vai estar brega, ele não vai mais estar... Porque a vibe, ela está se tornando muito positiva nesse sentido de não vamos levar vantagem, vamos nos auxiliar. Tá? Isso eu estou vendo. E coisas que eu não via dentro de empresas, né? Porque tem uma rivalidade muito grande, principalmente na questão de sucessão de cargos, né? O pessoal, assim, é bem danado. E hoje eu já não estou vendo isso, porque todo mundo está no mesmo patamar. Alessandra, Né? e Daniela, Então, isso... deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês Pode. enxergam que aquelas empresas que já tinham uma cultura de inovação mais desenvolvida, neste momento, estão sofrendo menos do que aquelas que têm uma base tradicional de atuação? As duas. Quer falar? Eu vou falar assim que eu estava revendo e repassando, tá? Porque eu tenho dois cenários completamente diferentes que estão acontecendo ao mesmo tempo nesse momento. O que se fala? Que as empresas antigas que já têm a base sólida e estruturada, não adianta inventar produto novo. Elas têm que aproveitar esse momento para poder se contactar com os clientes, se aproximar desses clientes, entender as suas, vamos dizer, as suas dores, né? A sua irritabilidade, onde é que está incomodando, e fazer essa adaptação. Não adianta querer continuar colocando produto novo no mercado, mas sim aproveitar essa introspecção para ver como é que o cliente tá em relação a essa empresa. As novas empresas estão tendo que se adaptar a situações como redes sociais. Do exemplo meu, que tem uma empresa de semijoia de luxo. Eu abominava redes sociais. Hoje, eu estou tendo que aprender a lidar e sozinha, e não quero ajuda, porque senão eu realmente não vou aprender. Estou aprendendo a lidar com Canva, estou aprendendo a me virar para poder fazer a minha empresa andar. Mas eu tive que me adaptar a essa situação. Então, só novos produtos não vão resolver hoje a situação. Eu acho que hoje, como a Alessandra estava falando de empatia, de sororidade, das pessoas se ajudarem, enfim, nessa linha, as empresas vão ter que ter um pouco mais de paciência, complacência, e vão ter que realmente entender o que está acontecendo no mercado, porque nesse ímpeto que a gente tem de vender, tem que lançar, tem que fazer, tem que correr, tem que trocar rótulo, tem que fazer isso, tem que trocar embalagem, assim, a gente não para e ouve o nosso cliente, porque é hora marcada, é agenda,
tu vai no comprador, logo tu tem que sair, porque tu tem agenda e ele tem agenda com o próximo, e aí agora as pessoas estão se dando esse tempo de ouvir, de falar um pouco dos seus problemas, que são os mesmos praticamente, e talvez isso é o que vá, no fim de tudo, trazer esse novo mercado. Tem um livro que eu estou namorando aqui, que eu estou esperando chegar, que eu achei fantástico, que provavelmente o Rogério já tenha lido, que é A Lógica do Cisne Negro. Por que do cisne negro, né? Porque ali pelo século entre 17 e 19 não existia cisne negro no mundo. E foi encontrado na Austrália. Então era algo totalmente novo, porque foi encontrado um cisne negro na Austrália. E fala exatamente assim de situações como nós estamos passando, como foi o 11 de setembro, porque o que está acontecendo com nós é um 11 de setembro para os Estados Unidos. Potencializado. O que acontece? No 11 de setembro, quando deu todos aqueles ataques, ninguém sabia o que ia acontecer depois, né? Além de morrer um monte de gente, como ia ficar a economia, não só dos Estados Unidos, mas ele move a economia do mundo, né? Como tiveram outros fatos durante a história, antes do 11 de setembro, que acontece igual a pandemia. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tá todo mundo sem assim dizer, não, agora a gente vai agir assim, porque a gente sabe que quando passar esses X meses aqui, nós vamos resolver dessa forma. Não, ninguém sabe como vai resolver. Então, cada dia é um exercício de viver um dia de cada vez, né? E esse livro fala muito sobre isso, sobre esses eventos que acontecem, que são rupturas muito fortes, né? São disruptivos, como a Ali falou agora, e que tá todo mundo assim, de mãos atadas, tentando se reinventar de um lado e de outro, sem saber o que realmente vai acontecer. Então, quando a gente fica desinstável, desconfortável, fora da zona de conforto, a gente se sente horrível porque a gente não pode controlar, né? E essa falta de controle é que nos deixa o mercado também bem, bem instável. Contrário disso, eu tive um feedback de um dos mentores que eu tenho, que é de São Paulo, o Fábio Castro, e ele disse que, além do aumento, obviamente que isso a gente está vendo, porque a gente também está consumindo online, para as transportadoras está sendo muito bom, porque elas estão fazendo um serviço que o correio talvez não esteja conseguindo fazer a demanda completa. Aumentou o serviço, principalmente na região de São Paulo, das transportadoras, porque como todo mundo agora está resolvendo online, alguém tem que entregar. Então, quem está hoje crescendo ali no mercado são as transportadoras, né? Uns choram e os outros vendem lenço. Então, uma vez cada um. Então, são fatores. Tem gente que tem dinheiro na mão, sim, e que está ainda se utilizando disso. Mas a grande massa nacional não está com essa situação financeira toda, né? Então, são pontos bem contraditórios, mas que estão acontecendo e que nos deixam sem saber qual é o lado correto. Não vai existir um lado correto, na verdade, mas qual o lado seguir, enfim. Alessandra, Ana Paula? Eu, ouvindo tudo isso das meninas, eu sempre, já falei mais de uma vez aqui, me lembro muito de uma palestra da Snyder, que ele fala que nós somos adultos inéditos, porque estamos vivendo coisas que nossos pais, nossos avós não viveram por causa da tecnologia, dessa mudança. Então, nós somos empresários, empreendedores inéditos também. Que a gente está vivendo algo que ninguém viveu. E eu acredito que a solução, como vocês falaram em outras conversas que já tivemos aqui, todo mundo vem batendo na mesma tecla. A solução
é algo que a gente já vem falando há muito tempo, mas não praticando, que é a solidariedade, a colaboração, né? E o uso da tecnologia. Eu também me peguei usando agora a tecnologia. Eu nunca fiz um vídeo assim, no canal do YouTube, mas ele está fazendo uma ruptura realmente, está nos transformando, e essa é uma transformação que eu vejo de uma forma muito positiva. Eu tento sempre tirar o lado positivo das coisas. Sim, é muito ruim, mas eu acredito que isso está nos transformando e desenvolvendo muitas habilidades em todos nós. Então, vamos sair melhores, com certeza. Passa um pouquinho para a Ana para comentar sobre a fala das meninas. Sim, obrigada, Elê. E eu vou iniciar falando com a Alessandra. Alessandra, são 3 aqui em casa. 8, 12, 16. Cada um demandando um momento diferente de energia. Então, não é fácil. Mas a gente vai se adaptando, né? A palavra agora é adaptar. E trazendo toda essa questão que vocês nos mostraram da experiência e da vivência de vocês com o cliente, alinha em tudo que a gente está passando também. Então, o que a gente percebeu? Sim, a gente viu a necessidade do cliente dessa adaptação em casa. Nós, do Instituto Florescer, desenvolvemos um programa chamado PAC, Programa de Adaptação em Casa, justamente para auxiliar as pessoas a se adaptarem nessa rotina intermitente de 3 atividades ao mesmo tempo, né? Porque antes a gente falava, primeiro turno é o trabalho, segundo turno voltar para casa, cuidar da casa, de criança, e agora está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E como que a gente organiza tudo isso, né? Talvez não chegue a um pico de burnout, como algumas pessoas vêm trazendo essa conversa. Isso é muito importante, a gente precisa, sim, olhar para isso, mas também eu acredito que a gente sempre tem uma visão mais otimista, né, de que não vai ser tão grande assim. Na verdade, como a Alessandra trouxe, a gente está nos experimentando e aprendendo habilidades novas, como a nossa colega Dani trouxe. Agora eu estou tendo que aprender a mexer com a internet. E olha só, Dani, que é assim, algo que a gente conversa com os nossos clientes, busca desenvolver e às vezes nós mesmos não executamos, né? Porque exatamente. é uma coisa que a gente sempre traz, porque talvez para o nosso negócio naquele momento, até aquele momento, não precisou utilizar. Tem coisas também que eu converso e que o meu negócio não tem uma demanda muito grande para que eu disperse energia para aquilo. Porque aí agora a gente tem que parar e fazer assim, tá, estamos com um problema qual a gente sabe que vai passar e a gente não vai saber o resultado disso. Não tem como eu fazer um planejamento a longo prazo. O planejamento está sendo para hoje, para amanhã, principalmente porque a cada momento chega uma notícia nova de direcionamento dos governantes, de abre loja, fecha loja, e a gente não sabe até onde a gente vai poder fazer esse vai e vem, né, de sanfona, de abre e fecha, e também a gente não pode pensar assim, está todo mundo na internet, está todo mundo fazendo tudo. Eu vou fazer também, principalmente se a gente tem algum tempo livre, a gente começa a implementar. Faz uma rede, faz outra rede, faz outra rede, e daqui a pouco a gente não consegue gerir tudo. Então, é um cuidado, assim, que eu trago para as pessoas, olha, o que vai ser pensar antes de começar a montar redes sociais, um monte de coisa, que de fato vai ser efetivo para o seu negócio. Talvez o meu cliente, por mais que esse momento esteja digital, mas talvez o meu cliente não seja um cliente que vai ficar abrindo um Instagram, não. para fazer esse tipo de compra. Conteúdo, Mas se eu tiver uma página no Facebook ou se eu já tenho um site, talvez ampliar essa demanda do site, direcionar aquilo que eu já tenho, seja uma estratégia melhor do que sair colocando a empresa em todas as redes sociais que existem e depois a gente não consegue gerenciar tudo. Né? E assim, a gente vai ter que ir lidando dia a dia e planejando dia a dia conforme as modificações e acontecimentos do agora, né? Rogério? Na verdade, tenho conversado com vários clientes e uma das coisas que a gente tem percebido é que nós estamos vivendo na prática a lógica de startups.
Para aqueles que nunca É vivenciaram uma isso aí. startup, É isso sejam aí. bem-vindos ao mês de abril de 2020. É uma startup para todos nós, Para porque é um todo momento mundo. de grande incerteza, é um momento de tentativa e erro, é um momento onde a gente vai fazendo as nossas ações e dentro de um ambiente de sala de guerra, que é o que a gente tem orientado alguns clientes a terem, que é aquela análise, não só o controle de fluxo de caixa, mas controle, como é que estão as pessoas, como é que está meu caixa, como é que está meu cliente, como é que está meu fornecedor, fazendo toda essa análise continuamente, fazendo um planejamento de curto prazo, é uma semana para frente. Né? Claro, estou mirando daqui a 4 meses, 5 meses, me preparando para tudo aquilo que vai acontecer quando essa pandemia passar, mas é uma lógica de startup. Como é que vocês veem isso, Alessandra e Daniela? Quer falar? Não, pode falar. Tá. Não. Eu acho que sim, que essa tua colocação como startup como modelo de negócio, né? Eu acho que é perfeita, tá? E o que é o interessante disso que tu colocaste em termos da gente estar ouvindo o fornecedor, tá ouvindo o cliente, isso é uma gestão de pessoas, tá? Por quê? Normalmente, quando acontece algum problema, a gente não costuma recorrer ou olhar o outro com sororidade, tá? Bom, eu estou com o meu fluxo de caixa aqui sem receita. Estou dando um exemplo, né? Estamos aqui com o nosso fluxo de caixa sem receita. Quem eu vou pagar? Como eu vou fazer isso? Essa é uma demanda que tem chegado a mim. Então, aí eu digo assim, agora você vai ter que parar. Sabe aquela coisa que a gente tem que fazer? Ai, temos que parar, olhar para dentro. Não, é isso aí que a gente está fazendo. Só que a gente está fazendo com o nosso cliente, com o nosso fornecedor. Vamos parar, vamos conversar com ele. Bom, qual é o nível de prioridade dentro da empresa? Como a gente pode manter isso? O que a gente pode disponibilizar para ele? Eu estou vendo bem esse cenário aí que tu colocou, Rogério, sabe? E isso é uma coisa muito importante, porque a gente questiona hoje qual é a sociedade que vai ser depois disso, porque ninguém vai sair disso como entrou. Então, aí, qual vai ser a cara da minha empresa depois disso? Porque é uma preocupação também isso, Rogério, né? De tu gerir isso muito bem, o teu financeiro, tu gerir a gestão de pessoas, o teu capital humano, para a gente, porque querendo ou não, toda empresa ela gera uma imagem. Tu sabe disso? As três sabem disso porque vocês têm empresas, vocês têm negócios. Então, isso também é além de todas as preocupações, é uma preocupação que o gestor vai ter. Como é que ela vai como é que eu vou consolidar essa imagem? Porque pode acabar com essa imagem também, né? Ele vai dizer, ó, eu não fui parceiro esse cara ali não foi parceiro no meu pior momento, tarará, tarará, tarará. Então, essa sala de guerra, que nem o Rogério colocou ali, que é perfeito o exemplo, é essa situação. Eu acho que, de novo, entra aquilo que eu estou dizendo, muita clareza. Porque, assim, ó, essa pandemia, ela vai, sim, deixar cicatrizes monetárias por muitos anos. Rogério, eu estou nessa área há pelo menos 30 e poucos anos, tá? Então, eu passei por planos econômicos, crises econômicas, todas deixam. Essa vai ser um pouco maior, tá? Que legado a gente vai poder levar disso tudo, né? Eu acho que é bem aquela coisa assim, ó, dar clareza na comunicação nos negócios, tá? Resiliência. A resiliência hoje tem sido assim, ó, de ambos os lados, tá? Eu acho que assim, mentalmente as pessoas vão estar mais fortificadas, vão se relacionar com mais empatia. Agilidade digital, que a gente estava falando, que eu acho que é uma coisa assim, ó. E eu já venho há 2 anos em regime de home office part, que a gente chama, que é parcial, e fazendo com que os meus clientes entendam que é a melhor forma, porque eu não vou precisar me deslocar em determinado momento para atender eles, e eles não vão precisar sair do escritório deles para a gente resolver uma reunião fora. E aí, assim, eu tive que ensinar isso para as pessoas. Então, em determinado momento, eu parei e disse, agora eu vou te ensinar como é que faz isso, né? Aí eles tinham essa experiência, eles me diziam, mas é maravilhoso. Eu dizia, sim, funciona, porque as pessoas têm essa, né? Então, eu acho que esse legado também digital, ele veio com muita força, né? Porque as pessoas realmente se obrigaram a
a fazer. Assim como isso mostrou a agilidade das pessoas, tá? Por que que eu achei? Eu achei que todo mundo agiu muito rápido. Não sei qual é a percepção de vocês nesse cenário de guerra ali, né? Todo mundo agiu muito rápido. Inclusive o governo brasileiro, que ele tem um histórico de não ser muito ativo e não se, né? Porque normalmente nas outras crises, o que que acontecia, Rogério, Ana e Alessandra? Bom, o empresário que resolve a situação financeira dele. Não é assim, Rogério? Aí o meu cliente ia lá, tinha que tomar dinheiro, demorava mais 5 anos para reerguer o negócio, tu entendeu? E hoje, não sei como vai ser isso, tá? Isso aí a gente só vai saber daqui a um ano, né? Mas assim, ele está tentando ser ágil de alguma forma, assim como nós estamos tentando agilizar de alguma forma os nossos negócios, né? Agora, isso, e eu vou dizer para vocês assim, que esse contexto todo, esse cenário todo, ele vai ser um case maravilhoso daqui a um ano, tá? E assim... Vamos falar sobre esse momento, né, no futuro, vai servir de lição para várias áreas, começando pela questão de saúde pública, mas também pela gestão pública, pela gestão privada, por tudo isso que a gente está vivendo. Né? Nós estamos fazendo história. Estamos fazendo história. Nós, quando eu digo nós, são todos os pequenos, médios, grandes empresários, consultores, a gente, né, com a empresa de consultoria, todo mundo está fazendo história, porque a gente está tentando lidar com temos que lidar com criatividade, com insights, com inusitado, com um cenário que não tem como programar, porque em planejamento estratégico, a gente faz um estudo, business plan, faz um estudo lá, bom, eu tenho uma premissa de vivência, agora eu não tenho mais, né? Bom, então tá, vamos começar do zero para tentar auxiliar. Então, assim, eu acho que apesar de tudo isso tem sido maravilhoso. E o ser humano também tem olhado muito para si, né? Que querendo ou não, a gente estava fazendo um cálculo por cima com o cliente. A economia no home office, ele é de uma empresa de Florianópolis que tem um trânsito complicado, né? Eles estão observando que na segunda semana de home office eles já estão economizando em torno de 4 horas dia. Tá? Se, como diz o Mandetta, for até setembro, vai dar uns 50 dias úteis. Essas 4 horas por dia, se for até setembro, exagerando, que a gente sabe que não vai ser isso, isso dá em torno de 50 dias úteis, que quando a gente ia ganhar isso trabalhando em presencial? É verdade. Nunca, eu acho, né? Porque só o deslocamento... Rogério, vocês aí em Porto Alegre tiram... Aqui a gente ainda tem uma facilidade, mas ali, até tu tirar o carro da garagem, até, sabe, pegar o trânsito, até tu acessar o cliente, né? Então, aí, e o que acontece com essas 4 horas? Para gente que tem filho, que tem casa, que tem algum... A gente já distribuiu. Já está distribuindo. Vocês estão em Bento Gonçalves? Hoje a gente tem Bento. Bento Gonçalves. Bom, Alessandra, Daniela, a gente está chegando no fim do nosso tempo e eu gostaria de convidar, então, a Alessandra e a Ana Paula para fazer uma rodada final e depois devolver para vocês para fazer as despedidas. Tá. Alessandra Fraga. Eu estava ouvindo agora as meninas falarem e ontem e todos os dias que a gente conversa com o pessoal, a gente tem batido muito nessa tecla de como as empresas estão se posicionando. Como eu trabalho, né, com gestão de imagem visual e profissional, eu acho que realmente esse é um ponto que a gente deve ter muito cuidado agora. É a maneira que nós, né, pessoa física, se posiciona nas nossas redes sociais, porque estamos utilizando mais elas também para nos comunicarmos. Então, a nossa imagem que a gente já vinha passado, o que a gente construiu, tem que ser congruente, ela tem que ser mantida. Então, fica isso também uma dica já para as empresas e para as pessoas. E a pessoa jurídica também tem que ter esse cuidado no momento de se posicionar, né? Pensar o que vai falar. Já tem relatos de ontem, a gente estava comentando em outra conversa, já tem relatos de algumas empresas que não estão se posicionando bem. Então, isso também pode vir prejudicar a médio e longo prazo. Posicionamento, a sua imagem profissional, tanto da pessoa física e jurídica. Então, esse aí eu acho que vai ser um calcanhar de Aquiles
nesse momento que estamos vivendo, porque as pessoas estão ansiosas, às vezes querem fazer, como disse a Ana, a demanda de muita coisa, e talvez não estão cuidando também a forma que estão se posicionando. E talvez não estar se colocando à disposição desse momento que está sendo gerado uma grande rede de solidariedade, também é um posicionamento negativo. É um posicionamento. Então, é um posicionamento. Não te posiciona, tu está te posicionando, né? Então, eu acho que isso é um cuidado muito importante para agora e para médio prazo. A imagem que você vai passar, né? E a Swain passa agora para a Ana. E outra coisa, eu gostaria muito de agradecer vocês terem aceito o convite. Fico muito feliz, isso me deixou muito feliz que vocês e todas as pessoas que eu confio digo, estou contigo, vamos. E isso mostra o cercado de pessoas queridas e solidárias. Muito obrigada, gurias, por estar aqui com a gente. A gente também agradece. Com certeza. Muito feliz mesmo. Passo agora para as considerações delas finais. Gratidão, Lê. Eu só tenho que agradecer às meninas, a Alessandra, a Daniela, por ter aceito esse convite e nos prestigiar com toda essa conversa, a experiência de vocês, como vocês estão enxergando esse cenário e trazendo a vivência, né? Porque hoje a gente entrou naquela questão, eu sempre falo assim, a teoria é muito importante, mas a vivência, ela nos ensina o dia a dia, né? Porque se não fosse a vivência e a conversa com as outras pessoas e o crescimento que a gente tem nesses momentos, como que a gente passaria por uma situação dessa que não estava descrito nas teorias? Né? Então, isso é muito importante para o nosso crescimento e possibilitar ouvir a história de vocês, a experiência de vocês e aprender com vocês não tem preço, sabe? E eu agradeço muito a oportunidade e espero que a gente possa continuar muitas e muitas vezes desenvolvendo outras atividades, que a gente possa levar esse conhecimento àquelas pessoas que hoje talvez não sabem como direcionar os seus negócios e as suas atividades. Muita gratidão. Eu queria também compartilhar uma informação para servir de subsídio aí para a Alessandra e para a Daniela Salton, da Dievoli Expertise, nesse fechamento. Acabou de sair, eu sou conselheiro federal de administração do CFA, acabou de sair uma pesquisa realizada que traz apenas aquilo que a gente sabe no senso comum. 70% a 75% dos impactos econômicos que estão sendo sofridos nesse momento são em micro e pequenas empresas e profissionais liberais. Sem dúvida. Então, agradecendo muito a Alessandra e a Daniela Salton, passando para vocês fazerem a despedida. Eu vou também aproveitar para fazer uma observação antes de despedir. Tu falou do impacto das micro e pequenas empresas. Eu estava lendo Meio Mensagem, que eu curto bastante, que é um jornal específico de mercado, que as agências usam bastante. O que acontece é que elas ainda não se linkaram emocionalmente com o consumidor, que é diferente das empresas que nós falamos lá no início. Esse é um ponto. Alguns dados que eu achei muito interessante. As pessoas estão se forçando a ser independentes, ou seja, por exemplo, nós aqui em Bento, tem alguns condomínios como o que eu moro, que a Ali mora, a Tata não pode entrar, então tu tem que fazer o serviço da casa, tu tem que cuidar do nenê, porque eles não estão autorizando as secretárias a circular dentro do prédio, então tu tá te obrigando a isso. As pessoas estão começando a fazer coisas, que é o movimento do it yourself dos Estados Unidos, que elas não faziam antes. Estão procurando cozinhar e costurar, aprender essas coisas. Mas o que eu achei um dado engraçado, mas muito interessante, foi que aumentou a venda de fermento para fazer pão nos Estados Unidos em 650%,
porque as pessoas, além de alimentarem a família, elas estão aproveitando a história do pão para sovar, para poder desestressar, porque no pão tu tem que dar aquela sovada e aí elas desestressam. Então, eu achei interessante esse dado, porque daí eu acho que diminui ali a síndrome de burnout, como vocês chamam, né? No amassar o pão. Mas, gente, muito obrigada pela oportunidade que vocês estão dando para nós. Para nós é bem importante, né? Eu acho que é aquilo que a Ale falou, é rede, é amizade, é conhecimento, é troca. E o que vocês precisarem, tanto eu e acredito que a Alessandra, com certeza, a gente está sempre à disposição de vocês para um bate-papo e troca de ideias. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Então, para finalizar, eu acho que assim, então, bem rapidinho, assim, para finalizar, então, assim, ó, eu acho que cuidar das pessoas também é estratégia, tá? Não é só a questão monetária hoje, é cuidar das pessoas como empresário, não interessa se você tem 1000 funcionários, é estratégia. Então, relacionar-se com muita empatia, entendendo o outro, se colocando no lugar do outro, tá? Mas também com agilidade e toda a área digital, né? Levando em conta toda a área digital. E eu acho que assim, ó, hoje todo mundo tem que se preocupar com a questão engajamento, tá? O engajamento funcionário, gestor, mãe, filho, muita construção, tá? Eu acho que para finalizar é isso. Que já tinha uma simpatia enorme pelos três. Agora, mais ainda, quando eu recebi o link da Alessandra dizendo sim, é isso aí que eu quero dizer assim, ó, é trocar informações, é sim pegar todo esse conhecimento que eu investi até agora e auxiliar. É para auxiliar de verdade que a gente está fazendo isso, né? Então, tenho que parabenizar, já tinha parabenizado a Alessandra em direto, mas assim, parabenizar os três por todo esse movimento, tá? E que ele se faça eterno, tá? Que tudo isso que a gente está vivendo sirva para se fazer eterno, tá? Eu acho que é isso. Tá bom. Alessandra, Daniela Salvador, muito obrigado por estarem trazendo sua experiência aqui com a gente. Para Ana Paula Rodrigues Gomes, muito obrigado. E para Alessandra Fraga, articuladora desse nosso momento de hoje, muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Então, muito bem, gente. Logo estaremos conversando com mais uma personagem importante deste momento tão complexo que nós estamos vivendo. Tudo de bom, obrigado, até mais. Até mais, tudo de bom. Até a próxima. Até a próxima.